Olá, o Brasil é um dos 10 países com maior índice de mortes decorrentes de doenças cardiovasculares. A ONU aponta estas doenças como responsáveis por 31% das mortes anuais em todo o mundo. No Brasil, este índice fica em 29,4%. A enfermidade gera ainda uma perda de 22 bilhões de reais na economia brasileira, com custos no sistema de saúde e na redução da produtividade dos pacientes. São números que impressionam, daí a importância de um combate permanente às doenças cardiovasculares. Sobre este tema, vamos conversar no Cidadania de hoje com a médica Rosana Costa Oliveira. Ela é coordenadora da cardiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Doutora, são números que impressionam, né? Quer dizer, como basicamente chegamos a esses alarmantes números, como é que isso, de onde vem toda esses problemas cardiovasculares? É um contínuo da doença, né? As doenças cardiovasculares, se a gente for fazer uma análise nos últimos 10 anos, elas sempre foram as primeiras, a primeira causa de morte. E nós estamos num processo, cada dia mais globalizados, valorizando muito essa questão do trabalho e menosprezando essa coisa do cuidado pessoal, né? Então, a gente está cada dia se cuidando menos. Então, fatores como obesidade têm aumentado muito. Obesidade, que aumenta índice de hipertensão, aumenta índice de diabetes. Estamos cada dia mais sedentários. Poucas pessoas reservam tempo na sua rotina para a prática de uma atividade física. E isso vai causando cada vez mais o aumento das doenças cardiovasculares. Apesar da gente ter melhorado a questão dos medicamentos, ter melhorado a questão dos medicamentos, a questão do tratamento, a gente melhorou bastante o tratamento, mas mesmo assim tem aumentado. Outra coisa que é importante é o fator envelhecimento, né? Apesar de ter melhorado as tecnologias, melhorado os tratamentos, as pessoas estão envelhecendo mais. Então, consequentemente, aumenta também o número dessas doenças. E hoje já há dados que confirmam que, no caso da hipertensão, mais de 65% dos pacientes com problemas de hipertensão, eles têm mais de 65 anos, né? Quer dizer, então, o envelhecimento, ele também é um fator de risco, por quê? Ele é um fator de risco natural. Né? Por quê? Porque com o passar do tempo as artérias vão sendo, aumenta a aterosclerose com o passar do tempo, que é um fenômeno natural. Igual um cano, o cano está ali novinho, bonitinho, com o passar do tempo ele vai entupindo aos pouquinhos. Né? Então é um fenômeno natural do envelhecimento, tanto que você só considera um fator de risco familiar quando a pessoa tem infarto até 65 anos. Depois disso fator envelhecimento mesmo, é tempo. A aterosclerose seria o envelhecimento dessas veias, né? A aterosclerose, o que é? O depósito de gorduras na camada do endotélio, né? Na camada da artéria. E esse depósito pode formar placas de ateroma, que são muito perigosas se ficam muito gordurosas. Quando a gente tem o colesterol muito alto, a tendência é que essas placas fiquem com maior quantidade de gordura e aí aumenta o risco dessas placas se romperem e darem um infarto, alguma doença assim. Isso aí em decorrência de quê? Do envelhecimento da população ou da alimentação? Tudo conectado, entendeu? Então, você tem um conjunto de fatores. Então, o envelhecimento é um fator importante, má alimentação, né? Uma alimentação, principalmente fast food. A gente hoje não cuida muito dessa coisa da alimentação mais natural, né? Ou seja, comer arroz, feijão, carne. A gente quer muito farinha, muito pão, e esses, além de alguns tipos de gorduras, também aumentam a chance da aterosclerose, né? A gente tem estudos, por exemplo, o Josué de Castro, que ele faz um estudo amplo sobre o que era a alimentação do brasileiro nas décadas de 50, 60. Ele chega a apontar como a alimentação do sertanejo uma talvez das mais saudáveis, porque era a base de milho e de proteínas. Quer dizer,
A gente só piorou a alimentação desse período para cá? Como é que é mais isso? Só mais piorou, porque a gente está nesse momento rápido, tudo é rápido. Então, de noite, no lugar de jantar, comer um frango, comer uma salada, não, eu vou logo no sanduíche, é o pão. E nem colocar uma alfacezinha, a maioria não coloca, entendeu? E aí, e as farinhas, elas têm um índice glicêmico, principalmente farinha branca, né? Pão branco, macarrão que não seja integral, eles têm um índice glicêmico muito alto, então aumenta muito a insulina, favorecendo esse processo de aterosclerose. E também a forma de vida que se tinha aí pelos anos 50, que a população era predominantemente rural, né? E a própria população urbana, ela se movimentava muito, porque vivia em pequenas comunidades, médias cidades, que dava para ir almoçar em casa, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, a perda dessa qualidade de vida também é um dos fatores primordiais para o crescimento das doenças. Também influencia. Porque é o que eu falei, a gente não tem mais tempo do nosso autocuidado. Então, você vive na correria, você não se concentra para comer, você não saboreia a sua comida, né? Você, é tudo rápido. Você almoça em 20 minutos, já vai, leva o menino para a escola, já vai trabalhar, já chega em casa, tipo, não para. E uma das coisas que assim, a gente pode ter estresse, o estresse faz parte da nossa vida, né? É normal, você não pode falar para uma pessoa, não, você não pode se estressar. Isso não é uma coisa real. Todo mundo se estressa, mas qual é o outro lado? A gente tem que ter um período de repouso, de descanso, um descanso real. A gente tem que dormir bem. A gente tem que fazer uma atividade física ou uma outra atividade para relaxar, que é igual um computador. O computador está cheio de programas, você não está funcionando bem. Você desliga, reinicia, aí quando ele volta funcionando melhor. A gente tem um pouquinho dessa dinâmica também. Só que, atualmente, a gente está num grau de estresse tão grande que a gente só aumenta, a gente só se sobrecarrega e não consegue descansar. E aí gera o estresse crônico que piora a incidência de doenças cardiovasculares. A personalidade tipo A, que é essa pessoa muito tensa, muito estressada, ela tem uma maior chance de ter um infarto. Agora, essa questão da vida moderna, há assim uma exaltação das práticas de esporte. Quer dizer, isso é um fator fundamental para que haja um contraponto, não é isso? Não está adiantando ou isso ainda é insuficiente? Adianta. Você reduz, a gente tem efetivamente redução da incidência de doenças vasculares com a prática de atividades físicas. A OMS, ela recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Pode ser 30 minutos todo dia, pode ser 50 minutos 3 vezes. Ou você pode ainda fazer 75 minutos de atividade intensa, que seria uma corrida, por exemplo. E a atividade física hoje, ela reduz a incidência de doenças cardiovasculares. O problema é que a gente faz muito pouco. A nossa população, ela é muito sedentária. Agora, quem já está com a doença, no caso cardiopata mesmo, como é essa relação dele com o esporte? Ele pode fazer tranquilamente? Pode fazer. Eu tenho um paciente de 80 anos que teve um infarto e ele é nadador, faz natação, faz musculação. Ele, inclusive, ainda faz, agora ele já até reduziu um pouco, mas ele faz competição de natação. Mas isso é fundamental que tenha um acompanhamento cardiológico. Isso, tem que ter um acompanhamento cardiológico. Mas, assim, o fato de ter uma doença cardiovascular, no lugar dela inibir a prática de atividade física, ela deve estimular. Porque quando você faz atividade física, você abre como se fossem novos raminhos nas artérias, você abre novos caminhos nas artérias. Então, você tem uma neovascularização. E aí melhora a irrigação do músculo cardíaco. Então, quer dizer, a atividade física, ela seria um complemento ao tratamento, é isso? Praticamente. Um complemento ao tratamento, ela faz parte do tratamento. E ela, feita antecipadamente, ela seria a prevenção? Previne, ajuda a prevenir, efetivamente previne. Todas as atividades físicas, elas contribuem para isso? Ou tem algumas específicas, sei lá, a natação seria melhor? Todas. O ideal é você aliar uma atividade física que te dê prazer.
Porque é uma coisa que vai fazer parte da sua rotina. Eu não posso odiar a academia e querer que eu vou fazer academia a minha vida inteira. Então, e hoje a gente tem uma multiplicidade de atividades muito grande. Vai do pilates, natação, esportes, academia, tem o crossfit, tem treinamento funcional. Então, tem uma ampla gama de opções. Então, não é possível que diante dessa ampla gama você não vai achar nada que seja prazeroso para você, que seja efetivo na sua rotina. Seria uma associação entre o exercício aeróbico e a musculação, por exemplo? Isso. Ou estaria dissociado? O ideal é associar esses 150 minutos com 2 vezes de musculação, né? Que também pode ser feita, por exemplo, no Pilates, na yoga, que também tem exercícios isométricos, né, para a musculatura. Outros riscos que assim são, enfim, não deve ser mito, mas são muito difundidos, que é a questão do álcool, do fumo, né? Quer dizer, como é que isso está associado também às doenças cardiovasculares? O tabagismo, ele aumenta a incidência também. Por quê? Porque ele leva a uma inflamação vascular. Ele inflama a artéria, né? Então, no que ele inflama, ele aumenta o risco da aterosclerose. Ele também atua aumentando o risco de câncer, né? Então, o tabagismo, ele aumenta mais ou menos uns 15% aumenta o risco de ter um infarto. A gente vê efetivamente que o fato de fumar reduz a vida da pessoa. Quanto mais cigarros você fuma, menos você vive. Há um mito também de que, no caso do charuto e do cachimbo, por exemplo, eles seriam menos nocivos. Há verdade nisso? Não, é tudo igual, é tudo tabagismo. Tudo inclui tabagismo. E a questão com o álcool, o uso do álcool, né? Quer dizer, ele tem uma dimensão ou qualquer dosagem que você... Tem uma dimensão. Por exemplo, para os homens, você pode tomar, sem te fazer mal, 2 doses. Seria 2 doses de uísque, 2 latinhas de cerveja. Isso aí não faz mal. Para a mulher, menos. Para a mulher, é só 1 dose. A mulher é mais sensível ao álcool. Uhum. Mas, assim, o problema do álcool realmente é o excesso. E tem pessoas que têm dependência. Então, não pode tomar nada, porque se tomar, não consegue tomar pouco. E aí gera problemas sociais, gera problemas de doença também. Agora, essas 2 doses de uísque, elas seriam semanais, diárias? Por dia. Por dia, né? Por dia. A questão do vinho tinto, né? Há pelo menos alguma coisa difundida de que o vinho tinto, você tomar 1 taça ao dia, seria até benéfico à saúde. Benéfico. É benéfico porque ele tem, eu não estou me lembrando exatamente o nome da substância agora, mas ele tem uma substância protetora, né? E realmente é saudável você beber 1 tacinha de vinho todo dia, é saudável, é permitido. Até quem alia isso ao que se chama hoje da dieta mediterrânea, que é a base de leguminosas e de peixes, né? Essa dieta e no caso do azeite, né? Essa dieta seria também a ideal para... Muito saudável a dieta mediterrânea. A gente inserir na nossa alimentação saladas, legumes, tanto no almoço quanto na janta. Então, eu vou almoçar, eu como uma salada, eu vou jantar, eu como uma salada. Azeite, castanhas, tudo isso melhora a proteção cardiovascular. Agora, é o seguinte, há uma difusão muito grande dessas questões hoje, né? Quer dizer, já se sabe por internet, por vários outros meios de comunicação, que essa dieta é a melhor. Isso tem surtido algum efeito já? A senhora tem percebido isso no seu dia a dia como médica? Tem efeito. A dieta mediterrânea, ela tem efeito e ela é muito eficiente, mas ela não é a única. O que a gente tem pregado hoje é essa coisa de você fazer uma alimentação mais natural. Quanto mais natural aquele alimento, melhor. No caso do azeite, ele seria melhor do que os outros óleos? O azeite melhor. O azeite de oliva, né? Agora, por exemplo, manteiga e margarina. A margarina já foi assim a que todo mundo dizia que era melhor. Mas como ela é um processo altamente industrializado, então ela já está saindo um pouquinho de campo e a manteiga está voltando. O ovo foi muito discriminado, a gema do ovo, porque aumentava o colesterol. Também já foi desmistificado isso, o ovo já é
livre na alimentação, né? E também essa questão é muito um certo modismo, né? Eu acho, agora, por exemplo, a moda é o óleo de coco, né? Quer dizer, ele é benéfico, já foi desmistificado, como é que está essa situação? A questão do óleo de coco, pela sociedade, ele não traz nenhum benefício acima dos outros. Ele já foi meio desmistificado, já foi tirado um pouco essa áurea de benefícios. Tanto a Sociedade de Cardiologia quanto a de endócrino já desmistificou a questão do óleo de coco. Também há uma desmistificação, não sei até que ponto, sobre a banha de porco, né, que está voltando muito, dizendo que ela seria mais saudável também. Porque é essa coisa do natural, entendeu? Quanto mais natural, melhor. Quanto sem muito processo, aí o hambúrguer passa por um processo e leva conservante, leva aromatizante. Então ele já não é tão bom. O próprio leite, antes a gente tomava o leite da vaca. Hoje você toma um leite que é pasteurizado, ele perde muito coloca-se conservantes. Um leite que durava 2, 3 dias, agora dura 3 meses. Quer dizer, esses processos de conservação é que, de certa forma, prejudicam essa alimentação. Prejudicam, né? Porque leva à inflamação vascular, né? E como é que está o comportamento da sociedade frente a isso? Como é que a senhora tem sentido isso no dia a dia? A sociedade está mais afeita a isso, está mais preocupada com essas questões cardiológicas, ou ela ainda é uma coisa que não está sendo levada em conta? Fecha muitos olhos. Fecha muitos olhos porque chama para essa coisa de assim, eu tenho que me cuidar. Então, por que eu não quero ver isso, eu não quero mudar a minha rotina, eu não quero abrir um espaço para eu ir para a academia. Então, as pessoas fecham os olhos, finge que não vê, finge que não é comigo. Às vezes, lógico que não são todas, eu estou falando do geral, mas assim, tem muita gente também que é super dedicada, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório, descobrem uma pressão alta, descobrem uma diabetes, que começa a fazer o tratamento adequado, que começa a fazer atividade física e que fazem uma completa mudança de estilo de vida. Mas assim, se a gente for ver, a maioria não quer ver. Finge que não existe. Então o choque, de certa forma, é necessário também. É como a gente diz, até às vezes as coisas ruins são boas, porque às vezes você descobre que está com uma pressão alta e você começa a se cuidar melhor. É uma coisa interessante. E para as novas gerações, quer dizer, há uma preocupação, não sei, do Ministério, das secretarias, em fazer já, porque está havendo um problema seríssimo hoje de obesidade juvenil, né? Quer dizer, já há uma preocupação da secretaria, ou não sei, do próprio Ministério, de tentar induzir as crianças a uma melhor alimentação, a um melhor cuidado com a saúde? Tem vários projetos, tanto a Sociedade de Pediatria, quanto, se a gente for ver, com essa coisa da unidade básica de saúde, da atenção primária, tem várias unidades que promovem caminhadas com a população. Você vê a própria unidade de saúde, assim, gerando mudança de hábitos, sabe? Então, assim, tem uma preocupação com isso, mas ainda talvez não tenha tido a efetividade necessária. Os índices hoje, quer dizer, eles já apresentam um decréscimo ou eles continuam aumentando o índice de doenças cardiovasculares? Continua aumentando. Se a gente for ver, se eu te pegar de 10 anos atrás, as principais doenças, as doenças que mais matam, de 10 anos atrás e de agora, as doenças cardiovasculares continuam encabeçando essa lista. Agora, e o que pode ser feito para parar com isso? Seriam campanhas, como é que a gente poderia trabalhar para, de certa forma, diminuir esses índices? Eu acho que o principal a gente pode fazer campanha, sim, mas as pessoas têm que aderir. Eu acho que o principal é a tomada de consciência, é ver o problema e falar, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, né? Com a criação da atenção primária, a gente já consegue ter um médico que fica cuidando daquela região ali e ter uma maior assistência para aqueles pacientes, né? Ter uma atenção maior, dar uma orientação melhor. Tem o agente de saúde que vai nas casas das pessoas com orientações, entendeu? Mas não adianta um trabalho governamental se as pessoas não aderirem, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho a responsabilidade para cada um, entendeu? Não adianta falar assim, meu médico
me passou o remédio, mas não... Né? Então, você quer jogar muita responsabilidade no outro. E eu tenho que ter a responsabilidade de eu querer me cuidar e eu querer tomar conta da minha vida e da minha saúde. A gente tem que ter essa autoconsciência que a gente não finge que é responsabilidade do governo. É responsabilidade da Secretaria de Saúde, é responsabilidade de algum outro, que não seja eu. Quer dizer, ainda é essa coisa de que vai acontecer com o meu vizinho e não comigo, né? Isso. Quer dizer, quando é que ele alerta para isso mesmo? A gente falou um pouco isso sobre quando começa o risco de fato. É quando ele descobre a diabetes, quando ele descobre... Porque tem a questão da pré-diabetes também, que já é um alerta, né? Isso, ó. Excesso de peso. A diabetes, ela aumenta muito o risco cardiovascular. O paciente é diabético, ele já é classificado como alto risco cardiovascular. Já tem várias medicações que a gente coloca preventivamente para esses pacientes. Então, a diabetes, ela é uma doença grave, é uma doença que está aumentando exponencialmente, principalmente ligada com a diabetes e a questão do envelhecimento. É uma doença que não dá sintoma, você não sente nada. Quando está muito descompensado, você fica urinando muito, fica com uma fome exagerada, mas assim, é uma doença que a gente não... que passa batido e ela até leva a muitas complicações. Entre elas, essa questão cardiovascular, IAM, infarto, AVC, pode dar problema renal. A doença renal também está muito, muito interligada com o aumento das doenças cardiovasculares. Até cegueira, né? Cegueira, hemodiálise, às vezes. Agora, uma coisa que é interessante, porque há uma certa propaganda de quem difunde essa questão dos exercícios físicos, de que haveria o caso, inclusive, que as pessoas param de tomar a medicação a partir de atividades físicas, que atividades físicas, isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Por exemplo, tem paciente hipertenso, por exemplo, chega uma pessoa, está com 80 quilos, ele tem um diagnóstico recente de hipertensão. Se essa pessoa começa uma mudança de estilo de vida, começa a fazer uma atividade física regular, melhora a questão da alimentação, toma a medicação direitinho, consegue emagrecer, muitas vezes a gente consegue... Eu já tive paciente que eu tirei remédio. Você pode tirar. Lógico, se aí são hipertensos leves. Mas assim, quando é uma hipertensão mais severa, a gente não consegue tirar. Mas uma hipertensão leve inicial, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os 3 primeiros meses, se for um paciente sem muitos fatores de risco e um paciente sem fatores de risco e o paciente com a pressão, digamos, até nível 1, que a gente chama, até 14,5, 15 por 9, a gente pode começar só mudança de estilo de vida e não iniciar o remédio de cara. E o contraponto, a questão da pressão baixa também. Ela é uma doença de risco também? Como é? Não, o risco da pressão baixa, ele é muito qualidade de vida, entendeu? A pressão baixa, ela faz essa questão de qualidade de vida, ou seja, um paciente que tem pressão baixa, a qualidade de vida dele pode ser ruim, ele tem que ter alguns cuidados a mais, mas não aumenta o risco cardiovascular. Mas, enfim, a gente, de certa forma, está no caminho, essa volta da atividade física, essa questão da preocupação com a alimentação, que parece que aumentou bastante, está indo na direção para tentar, pelo menos, baixar. Reduzir. Há um cenário otimista ou a gente ainda está... Eu acho que a gente está bem em alerta ainda, não dá para relaxar, não. Não tem Eu não vejo tanta adesão das pessoas a essa coisa de se cuidar melhor. E eu acho que a gente está precisando de uns puxão de orelha mesmo. Ainda, né? Botar todo mundo ajoelhado no milho para ver se... Não, eu acho que a questão é experimentar. Entendeu? Experimenta. Experimenta fazer uma caminhada de manhã, um sábado de manhã no parque. Experimenta no final da tarde, aí aproveita e olha o pôr do sol. A gente tem que estar mais presente nesse sentido, né? De viver aquela coisa. Porque às vezes você vai para o parque, mas já está tenso, pensando nas contas, pensando na compra, pensando no almoço, e você não aproveita aquele momento ali. E a atividade física é para ser um momento de prazer. De prazer, de relaxamento. De prazer, de relaxamento. Tem a meditação. Você pode fazer, hoje já a meditação também é uma coisa que ajuda nessa recuperação do estresse.
entendeu? Então, você fica ali 10, 15 minutinhos, quietinho, respirando, e tem realmente um bem-estar. São fatores, a criação de novos hábitos, né? Isso. Doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui, foi uma conversa muito esclarecedora, muito obrigado. Tá joia, obrigada. Para rever essa e outras entrevistas de cidadania, você pode acessar a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV no YouTube. E para fazer algum comentário, sugestão ou crítica, telefone para o nosso 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.